Matheus, vamos falar desse caso de assédio que tem repercutido e muito lá no STJ. É mais um problema para o judiciário brasileiro. Todo mundo atônito, constrangimento, palavras aqui para descrever o que os ministros me falaram hoje, tá? Acho que constrangimento resume, mas eles falam também que estão consternados com tudo que está acontecendo, porque muita gente não sabia. O presidente do STJ convocou os ministros ali da Corte Especial para uma conversa quando abriu a situação de que um ministro, Marco Aurélio Buzzi, está sendo acusado por uma jovem de 18 anos apenas de assédio sexual. Tem uma sindicância que vai ser aberta, foi aberta já por decisão ali ontem dos ministros, por sorteio. Os ministros sorteados são o Raul Araújo, a Isabel Galotti e o Antônio Carlos Ferreira. Aliás, eles que são do mesmo grupo, da mesma turma do Marco Aurélio Buzzi, vão conduzir uma sindicância interna para avaliar se é necessária a abertura de um processo administrativo pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje, a situação ainda é tão complicada ali dentro, né, nos meandros do Superior Tribunal de Justiça, que os ministros ainda nem sabem apontar quais serão os procedimentos a partir de agora. Há uma primeira reunião que deve ser feita ainda hoje, desse trio, para discutir como será a condução do processo contra um deles, contra o ministro Marco Aurélio Buzzi. Está todo mundo ainda tentando entender como é que isso aconteceu e sob esse constrangimento, porque alegam que o judiciário já estava no holofote por outras razões no Supremo Tribunal Federal. E agora há essa luz em cima do Superior Tribunal de Justiça por uma questão ainda mais sensível que envolve assédio sexual. A sindicância pretende reunir documentos como o boletim de ocorrência, depoimentos que já estão sendo prestados no Conselho Nacional de Justiça, como parte dessa instrução do caso. Além da sindicância do STJ, muito preliminar nesse momento, o caso já está mais avançado no Conselho Nacional de Justiça. Conversei com fontes do gabinete do corregedor que me fizeram ali uma avaliação inicial, já me trouxeram o que está sendo feito. Houve um procedimento sigiloso na Corregedoria Nacional de Justiça para investigar a conduta do ministro e, pela legislação, o sigilo é observado para preservar a intimidade e a integridade da vítima, além de evitar a exposição indevida. Porque a gente sabe que é de uma advogada que tem um trânsito livre no Superior Tribunal de Justiça. Ela é tida como uma mulher muito respeitada, com uma atuação muito forte, muito presente nos gabinetes do Superior Tribunal de Justiça, uma mulher muito respeitada. Então, isso tudo deixa a situação um pouco mais sensível. A família da garota de 18 anos, que diz ter sido assediada, já prestou depoimento à Corregedoria do CNJ. O Mauro Campbell, o corregedor, está nesse momento lá em São Paulo para justamente ouvir a vítima e os familiares sobre o que aconteceu nessas férias no final do ano passado. Colher essas informações faz parte dessa investigação disciplinar. A gente apurou que o CNJ, portanto, está acelerando ali os depoimentos, está dando total atenção ao caso, porque quer dar um desfecho rápido a essa situação de Marco Aurélio Buzzi, podendo indicar já nos próximos dias a abertura do procedimento disciplinar contra o ministro e já indicando, portanto, o afastamento dele até o final dessa apuração, que pode ter um desfecho dentro de 140 dias ou mais. Um desfecho que eu digo em outras palavras, uma indicação permanente, né, tendo como resultado, por exemplo, ao final da apuração, a aposentadoria compulsória do ministro, a indicação de uma aposentadoria compulsória ou a suspensão por período determinado. O que eu estava conversando agora há pouco com essa fonte é justamente sobre esse procedimento, que aqui eu coloquei para a gente falar exatamente o que vai acontecer. O que acontece no CNJ de praxe o corregedor leva o caso ao plenário
com voto pela abertura ou não desse processo administrativo disciplinar, com afastamento ou não das funções. O que a gente traz é um avanço de apuração. Segura um pouco, gente, para eu poder explicar aqui. O que a gente traz é a indicação que sai hoje do CNJ é que nos próximos dias haverá, portanto, por meio da corregedoria, a abertura desse processo administrativo disciplinar com a indicação de afastamento do ministro acusado de assédio. O que poderia acontecer, o CNJ também explica. O corregedor decidir, já aconteceu antes, mas é considerado excepcional, monocraticamente pelo afastamento, ou seja, dar a canetada, como a gente fala até no jargão da política, e colocar em plenário para confirmação. Esse caso ocorre quando há uma urgência, o que aparentemente não deve ocorrer, porque a gente já tem a informação de fontes próximas ao ministro Marco Aurélio, que ele já entrou com um pedido de afastamento com licença médica junto ao Superior Tribunal de Justiça. Hoje de manhã, a gente já tinha a informação de que a avaliação de um pedido de afastamento temporário já era feita por Marco Aurélio Buzzi, portanto, há agora, segundo fontes próximas ao ministro, a confirmação de que ele pediu licença médica e está, inclusive, em tratamento depois de que tudo isso veio à tona em um hospital aqui em Brasília. O ministro, portanto, se afasta temporariamente das suas funções no STJ até que as investigações sobre o caso sejam concluídas. A possibilidade dessa licença médica foi inclusive discutida ontem nos bastidores dessa reunião por ministros do Superior Tribunal de Justiça. Hoje, às 14 horas, tem uma reunião das turmas, uma delas da qual o ministro Buzzi faz parte, da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, e ele já avisou que não vai comparecer para nenhuma discussão. Então, o que deve acontecer a partir de agora é, portanto, um desfecho no CNJ, que já indicava pelo afastamento temporário, algo que já foi pedido, solicitado por meio de uma licença médica pelo ministro do STJ. É feito, portanto, o procedimento administrativo, a abertura do procedimento administrativo. A partir daí, documentos, oitivas são levadas em consideração, um período para que haja a defesa do ministro e, dentro desses 140 dias, o resultado, que pode, a depender do que seja revelado, pode ser pelo afastamento decisivo, pela aposentadoria compulsória do ministro. A segunda opção, me explicam as fontes do CNJ, seria, no final desse processo, uma suspensão por um período, portanto, indicando o CNJ aí esses dois caminhos possíveis para o ministro acusado de assédio. Paralelo a isso, o que a gente vê é a sindicância do STJ um pouco mais atrasada, que pode se valer da decisão do CNJ, porque a decisão do CNJ tende a sobrepor o que é decidido no Superior Tribunal de Justiça em termos administrativos. Quem está cuidando do caso criminal, do inquérito, é o ministro Cássio Nunes Marques, no Supremo Tribunal Federal.